Boa noite, meus irmãos, queridos, amados irmãos e irmãs. Nesta noite quero nesta noite compartilhar a palavra de Deus com os irmãos, como a gente temos feito todas as noites. Estou dando andamento do estudo da palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos. Hoje nós vamos entrar no capítulo 3 e conforme for nós vamos entrar no capítulo 4. Então aqui, após o Senhor Jesus revestido a igreja dele, em Atos dos Apóstolos, os discípulos cheios do Espírito Santo, o caráter dos discípulos mudaram totalmente, já não era mais aqueles discípulos tímidos, raquíticos, humildes. Quando eu digo humildes assim, em simplicidade, mas agora cheio do Espírito Santo, e agora eles estão ousados, revestidos da presença do Senhor, o qual vão ser usados poderosamente. E Atos capítulo 3 foi o primeiro milagre que Jesus fez pelas mãos dos apóstolos, principalmente por João e Pedro entrando no templo Formosa. Pedro esse, irmão de André, e João, irmão de Tiago, que era o filho de Zebedeu. E esse milagre que aconteceu mudou a história de Jerusalém, mudou a história dos discípulos e mudou a história da igreja também. O capítulo 3 diz assim do versículo 1: Pedro e João subia junto ao templo a hora da oração, a hora nona, quer dizer, às 3 horas da tarde, eles estavam indo para a hora do sacrifício, a hora da oração. E era trazido um homem, desde o ventre da mãe era coxo. Quer dizer, eles pegavam aquele homem e colocava ele na frente daquele templo para pedir esmola, o qual todos os dias colocava no templo chamado Formosa para pedir esmola e aos que entravam. Vamos entender esse chamado Templo Formosa era a parte de fora, aonde ficava os gentios, e o pátio das mulheres, aonde ficava o gasofilaço. Então, aquele homem ele era coxo desde sua nascença, e ele ficava ali pedindo esmola. Versículo 3: Vendo Pedro e João que iam entrando no templo, e pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, como João, pondo, fixando os olhos nele, e disse: Olha para nós. Então, Pedro e João entrando de frente o templo Formosa, viu que aquele homem estava desde sua nascença ali, aleijado, ambos os pés. Provavelmente Pedro e João, todas as vezes que iam para esse templo, ele via aquele homem naquela situação. E Pedro e João
pondo, fixando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para ele, esperando receber alguma coisa. Quer dizer, o paralítico pensando: olha, vou receber, né, mas uma esmola. E disse Pedro: não tenho prata e não tenho ouro. O que eu tenho te dou. Em nome de Jesus Nazareno, levanta e anda. Para nós vermos aqui a humildade que os discípulos tinham. Eles não tinham nada a não ser para oferecer para aquele homem Jesus. E naquele momento os discípulos: olha, nós não temos prata e não temos ouro, mas o que nós temos nós te damos. Em nome de Jesus, levanta e anda. Por quê? Porque os discípulos não tinham nada, porque eram pobres. A única coisa que eles tinham era Cristo Jesus, o qual eles renunciaram tudo, deixaram as suas profissões, deixaram tudo para seguir o Senhor Jesus, para seguir Cristo. E nesse momento, Pedro e João olham para aquele homem e dizem: olha, nós não temos prata e não temos ouro, mas em nome do Senhor Jesus, levanta e anda. Olha só o que aconteceu. E disse Pedro: não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. Tomando-o pela mão direita, levantou-se, logo seus pés e tornozelo se firmaram. E voltando ele, pôs em pé e começou a andar. Então entrou com ele no templo, andando e soltando e louvando a Deus. Quando Pedro determina Cristo na vida dele, determina Jesus na vida dele, fala assim: homem, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas em nome de Jesus levanta e anda. Interessante que Pedro e João, ele não quis usar Deus, porque tem muitos pregadores hoje que quer usar Deus, que acha que Deus faz as coisas no tempo dele, na hora dele, ficam usando essa maldita teologia da confissão positiva, fica determinando o que Deus tem que fazer. A única coisa que Pedro e João disse: olha, nós não temos prata, nós não temos ouro, mas em nome de Jesus, levanta e anda. Quando todo o povo viu andar e louvar a Deus, e reconhecendo como o mesmo homem que estava a pedir esmola no templo Formosa do templo, ficaram perplexos, admirando pelo qual acontecerá. Então, este homem que ficava todos os dias ali pedindo esmola, todas as pessoas viam aquele homem, que sabia que ele era doente desde sua nascença, qual a Bíblia vai dizer que ele tinha 40 anos de idade, e provavelmente desde o seu conhecimento, da sua juventude, ele ficava ali naquele templo. E agora o Senhor Jesus cura esse homem. E quando ele cura, ele sai com seus pés perfeitos, entrando no templo, louvando, agradecendo a Deus, e todo o povo vendo aquilo, começaram a louvar a Deus por esse milagre. Por quê? Porque depois que Jesus consumiu a sua obra no Calvário, depois que Jesus morreu, ressuscitou, esses milagres não estava mais acontecendo. E como o Senhor Jesus, ele prometeu para os discípulos que isso ia acontecer, que através do nome de Jesus eles faziam sinais e maravilhas. E agora foi o primeiro milagre na igreja primitiva após a ascensão de Cristo, após Jesus ter recolhido aos céus.
E agora os discípulos, cheios do Espírito Santo, ousados no Espírito Santo, fez esse milagre maravilhoso, o qual revolucionou Jerusalém. Revolucionou através desse sinal maravilhoso. O versículo 10. E reconheceram o mesmo homem que se assentava a pedir esmola, a porta formosa do templo, e ficaram perplexos, admirando o que acontecerá. E pegando o coxo, a Pedro e João, e o povo correu maravilhando para junto deles ao pátio de Salomão. O que chegou a acontecer aqui? Depois desse milagre que o paralítico foi curado, aquelas pessoas começou a adorar a Pedro e a João pelo esse milagre. Aí nesse momento agora Pedro se levanta. E o que Pedro fala assim? E o que Pedro diz? Quando Pedro viu isso, disse o povo: homens israelitas, por que me maravilhais disto? Por que olhais para nós, por nosso opróbrio e poder e santidade, fizestes feito andar este homem? Então aqueles homens, amados irmãos, aquelas pessoas começaram a trazer assim adoração para Pedro e João por esse sinal maravilhoso que o Senhor fez através daqueles discípulos. E nesse momento, Pedro agora que o que Jesus consumiu na sua obra redentora, da sua morte, da sua ressurreição. Vamos entender a partir do versículo 13 que diz assim. Aí Pedro diz, e Deus, o Deus de Abraão, e de Isaac e de Jacó, Deus dos nossos pais, glorificou o seu Filho Jesus, a que nos entregastes perante a face de Pilatos, e negaste, tendo determinado que fosse solto. O versículo 14. No entanto, vos negaste o santo e justo, e pediste que vos desse assassino. Mataste o autor da vida. Está falando aqui de Jesus, Pedro está falando aqui de Jesus, no qual Deus ressuscitou dos mortos, e que nós somos testemunhas. Então, quando o Senhor Jesus, ele ainda estava com os discípulos, é por isso que nós cremos que apóstolos foram esses que foram chamados, porque eles são testemunhas oculares de Cristo. Desde o seu chamado, andaram com Cristo, viram Cristo morto na cruz do Calvário e viram a sua ressurreição. Por isso agora os discípulos estão testificando daquilo que Jesus por 3 anos discipulou os discípulos. Pela fé no nome de Jesus, este homem, a quem vedes e conheceis, foi curado. Foi a fé, vem pelo nome de Jesus, que a estes, a presença de todos, estais perfeita saúde. Olha o versículo 17. Ora, irmãos, eu sei que fizestes por ignorância, como também os vossos autoridades. Por quê? Porque aquele povo
Jesus como seu Salvador, ele está debaixo da ira vindoura de Deus, porque a única forma, o único meio do homem escapar da ira de Deus é se arrependendo dos seus pecados por meio de Cristo Jesus. Porque Paulo vai dizer, Romanos capítulo 5, a partir do versículo 1, sendo pois justificado por Deus, mediante a fé, nós temos paz com Deus. Então como é que o homem ele se torna justo? Por nossa própria justiça nós nunca vamos conseguir ser justos diante de Deus. Pela força das nossas mãos, eu não posso bater a mão no meu peito que eu auto me se justifico. Mas quando nós olhamos para a cruz do Calvário, quando nós olhamos para a consumação que Cristo fez na cruz do Calvário, aí eu posso dizer que eu sou justo pelo mérito de Cristo Jesus. Olha o versículo 19. Pedro, ele proclama, ele disse, olha, arrependei-vos, convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, que venha assim um tempo de descanso pela presença do Senhor. Olha que coisa maravilhosa quando Pedro vê aquele milagre que aconteceu. E agora Pedro, ele proclama e disse, olha, arrependei-vos, convertei-vos, para que seja apagado os vossos pecados. Aqui Pedro estava falando que o único meio do homem ser perdoado dos seus pecados é por meio da cruz, é por meio da graça, é por meio de Cristo Jesus. Isto se chama justificação pela fé. Versículo 20. Enviei ele a Jesus Cristo, para que dantes já foi pregado. Quer dizer, isso aqui fala da presciência de Deus, que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Quer dizer, antes do homem pecar, Cristo, nos propósitos eternos de Deus, ele já tinha enviado o seu Filho para morrer no Calvário. Convém que o céu, ele permaneça aos tempos da restauração, e tudo dos quais Deus falou pela boca de todos os teus santos profetas, desde o princípio. Pois Moisés disse, ó Senhor vosso Deus, levantará entre vós, irmãos, um profeta, semelhante a mim, e ouvireis que tudo que vos disser. Todo aquele que não se encurvar a esse profeta, ele está falando aqui de Jesus, todo aquele que não se encurvar diante a esse profeta, será exterminado entre o povo. Todos os profetas, desde Samuel, e todos quantos depois falaram também, anunciam estes dias. Vós sois filhos dos profetas, da aliança que Deus fez com os nossos pais, dizendo a Abraão, a tua descendência será abençoada de todos os povos da terra. Quando Pedro disse isso, foi aquela aliança que Deus fez com Abraão, que ele seria pai de uma grande nação, porque até que então não havia ainda a nação de Israel. A nação de Israel, ela veio sair das entranhas de Abraão. Por isso que todos aqueles que crê no Senhor Jesus, vai dizer que somos filhos de Abraão, pelo meio da fé. O versículo 26, que diz assim, ressuscitando Deus ao seu Filho Jesus, primeiro envio a vós, que nisto vos abençoaste, desvia-se cada um da sua maldade. Meus amados irmãos, então,
Esta é a palavra nesta noite. Este foi um primeiro milagre que aconteceu na igreja primitiva. E através deste sinal aqui, foi o primeiro milagre extraordinário que aconteceu entre os discípulos. E através disso, houve uma revolução na igreja primitiva. Jerusalém foi impactada agora pelo poder de Deus através da vida dos apóstolos. E amanhã, se Deus nos permitir, nós vamos falar do capítulo 4, qual vai ser a prisão dos discípulos, e aonde Pedro se levanta ousado, cheio do Espírito Santo, ali naquele lugar. Que Deus abençoe e tenha uma boa noite em Cristo Jesus.